Beleza, galera, aqui com vocês, professor Matheus, para trabalhar aqui uma super revisão sobre o Enem de História do Brasil. Legal? Então aqui, antes da gente começar aqui, só dar umas dicas legais aqui para vocês irem pegando aí o esqueminha das questões do Enem. Então o Enem, ele costuma, em História, né, trabalhar assim, né, com a questão temporal, com a questão de localização, né, das interações culturais, da influência, né, de uma determinada cultura, né, numa região já habitada por um determinado povo, né, por um nativo. Então, quer dizer, esse sincretismo cultural. Então, tudo isso daí é algo que é importante que você tenha em mente para resolver uma questão do Enem. E aí, então, uma coisa legal é a seguinte: falar de Enem é falar de contexto, tá? Então você lembrar do todo, não precisa aprofundar, não precisa verticalizar muito, né, nas questões. Vocês podem reparar, poucas questões elas são factuais, né? Geralmente você vendo o contexto, lembrando daquele, falar o que é contexto, Matheus? Contexto é aquele período histórico que ele está se referindo, você lembrando de aspectos como cultura, sociedade, economia, política, você consegue resolver as questões. Então é mais ou menos dentro dessa ideia que eu vou trabalhar aqui com vocês a história do Brasil, tá? Então, pra gente começar, já que eu falei para vocês que saber se localizar no tempo e no espaço é muito importante. Então, quando a gente fala de história do Brasil, a história do Brasil, dentro da história geral, ela tá em que período? Ela começa dentro do período da chamada Idade Moderna, né? Então vai do século XV até o século XVIII. E o restante da história do Brasil, óbvio, você vai dizer, ela está dentro da idade contemporânea, né, que vem do século XVIII até os dias atuais, ok? Agora, e a história do Brasil? Então, a história do Brasil começa no século XVI até os dias atuais. Fazemos três grandes divisões. Quais são essas três grandes divisões? São divisões políticas. Então, a primeira fase a gente chama de Brasil Colônia, vai do século XVI até o século XIX. Qual é a outra parte? A outra parte é o período do Brasil Império, vai do século XIX até o ano de 1889, quando ocorreu a proclamação da República. E depois, Matheus? Depois o período da República, que vem até os dias atuais, tá certo? Então, lembre-se, temos essas três grandes divisões políticas. E por qual nós vamos começar hoje? Nós vamos começar aqui, ó, com o período do Brasil Colônia. Tá? Então, a nossa revisão aqui, Brasil, colônia. Primeira coisa, vamos localizar. O que é importante aqui? Brasil, colônia, século XVI, século XIX. Dentro desse período do Brasil, colônia, o que é importante que a gente saiba? Que a gente saiba a característica geral desse período. Esse período é caracterizado pelo processo de povoamento e pelo processo de exploração do Brasil pelos portugueses. Falar, aí ficou fácil, né? Então, aqui nós temos o processo de povoamento e exploração do Brasil pelos portugueses. Vai dizer, isso daí eu aprendi com a Pro lá no primário, Matheus. Pois é, primário é coisa de velho, né? Ensino fundamental. Pois é. Agora, como ocorreu esse povoamento e exploração? Então, durante o período colonial, o Brasil foi povoado e explorado pelos portugueses. Mas qual era a orientação econômica? Qual a orientação política dos portugueses nesse período? Então, é importante que eu lembre disso aqui no Enem? É importante que você lembre disso aqui no Enem. Então, o povoamento e exploração, ela ocorre dentro do contexto político do absolutismo, dentro do contexto político também do mercantilismo. Aliás, isso aqui aparece bastante, é contexto econômico. Então, a colonização do Brasil vai ser orientado pelo absolutismo e pelo mercantilismo. E dentro da política mercantilista, duas coisinhas, elas foram importantes para a exploração, mas também para formar o povo brasileiro. O que é isso aí, Matheus? O tal do sistema de plantation. Então, aqui, ó, dentro do mercantilismo, a gente pode destacar o sistema de plantation, tá? E outra coisa que vai desencadear
o processo de independência, porque gera insatisfação e é a principal característica da exploração portuguesa aqui no Brasil, que é o tal do pacto colonial. O que é pacto colonial, Matheus? O que é plantation? Beleza. Então vamos identificar aqui para vocês aqui na nossa revisão. Vamos começar pelo pacto colonial aqui, ó. Pacto colonial é caracterizado pelo monopólio comercial dos portugueses aqui no Brasil. É quando a colônia só poderia comprar e vender mercadorias da metrópole. Beleza? Já o sistema de plantation, ele envolve outras características que foram extremamente importantes porque elas vão moldar a nossa estrutura econômica e também a nossa estrutura populacional. Por quê? Vamos abrir um parênteses aqui? Então vamos lá, ó. Então vamos fazer uma divisão. O que seria plantation? Vamos definir isso aqui para vocês se lembrarem, porque é importante. Cobra-se no Enem dentro desse contexto, né, de formação da sociedade colonial. O contexto é esse. Plantation. Monocultor. Então, caracterizado pela monocultura. O cultivo de uma só planta, de uma só atividade. É uma atividade voltada para exportação. Então, é uma monocultura de exportação. É também praticado em grandes latifúndios. Então, é latifundiário. Mateus, isso aqui não é a característica da estrutura agrária do Brasil nos dias de hoje? Monocultor, exportador e latifundiário? Sim. Tá? E em várias regiões ainda nós temos essa estrutura monocultora. Mas espera aí, está faltando uma coisa muito importante que ajudou no processo de povoamento do Brasil. Qual vai ser esse elemento que cai direto nas provas aí do Enem? São questões recorrentes no Enem. A escravidão. Tá? Então, a escravidão, eu diria a você, é um tópico importante aí para você relembrar no Enem. Legal? Então, vamos ver aqui, ó. Plantation, ele é responsável pelo processo de exploração e pelo povoamento do Brasil. Tá certo? Dentro do contexto absolutista e mercantilista. Mateus, é dentro dessa ótica que você vai trabalhar agora? É. É dentro dessa ótica que nós trabalhamos, do século XVI até o século XIX. Ok? Bom, então eu falei para vocês sobre escravidão. Então vale a pena eu falar aqui para vocês como foi a implantação da escravidão aqui no período colonial. Muito bem. Então, escravidão. Vamos abrir aqui um outro tópico para a gente discutir. Bem, escravidão no período colonial vai ser caracterizado pela utilização da mão de obra de dois grupos. Quais são esses dois grupos que vão ser utilizados? Primeiro aqui, ó, os indígenas. Espera aí, Mateus, os índios, eles podiam ser escravizados? Os índiozinhos, eles eram escravizados? Pois é, essa é uma polêmica, né? Às vezes você vai ver lá algumas questões e acaba ficando em dúvida, mas na realidade é o seguinte, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, de 1500 até 1530, eles não implantaram, né, uma atividade econômica regular. Basicamente o que eles fizeram foi extrair o pau-brasil. Então foi uma atividade predatória, que era uma atividade temporária, eles vinham, ficavam um tempo e iam embora. E dentro desse contexto, eles utilizaram a mão de obra indígena, mas não através da escravidão, através do sistema de escambo, quando os índios eles trabalhavam para os portugueses em troca de mercadorias de pouco valor. Tipo o quê? Ah, espelhinho, colarzinho, brincos, né? Essas quinquilharias. Então isso não é escravidão. Ah, então é por isso que a gente fala que o contato inicial entre portugueses e os índios foi amistoso, isso. Tá? Então, no início, aquela coisa do reconhecimento, do estranhamento entre os portugueses e os indígenas, a relação foi amistosa temporariamente. Mas espera aí, quando que o caldo azedou para o lado dos índios? Quando que os portugueses eles decidiram escravizar os indígenas aqui no Brasil? Então, a escravidão indígena, ela inicia-se após a implantação da indústria açucareira. Lembra que os portugueses eles decidiram colonizar o Brasil produzindo açúcar. Então aqui, ó, nós podemos dizer, começa quando? Com o ciclo do açúcar. A implantação da indústria açucareira, nós podemos dizer que ela começa aqui no Brasil, ó, a partir do ano de 1530.
1930, ok? Mas aí você deve estar questionando o seguinte, Mateus, os índios, eles podiam ser escravizados após essa data? Fala, por quê? Eles podiam ser escravizados. Qual o motivo dessa pergunta? Ora, os jesuítas, eles vieram aqui para o Brasil com o objetivo de catequizá-los, certo? Certo? O objetivo era catequizar os índiozinhos. Mas muitos desses grupos indígenas, várias tribos, não aceitaram a escravidão e não aceitaram a catequização. E aí aqueles que não aceitavam a catequização falaram, então nós podemos escravizá-los. Por quê? Porque eles não querem se deixar, aspas, civilizar. Então por esse motivo, o que a gente pode dizer aqui? Que os indígenas, eles que não aceitavam a catequização, poderiam ser escravizados em guerra justa. Tá? Então tá aqui um elemento interessante que pode aparecer lá na sua prova. Então durante o período colonial, tivemos a escravidão indígena. Tivemos escravidão indígena? Sim. Por conta do quê? Da implantação do ciclo do açúcar. Porém, os índios que podiam ser escravizados eram somente os índios que não aceitavam a catequização. Então, eram escravizados em guerra justa. Beleza? Muito bem. Agora, a escravidão aqui no Brasil, ela não vai ser só dos indígenas. Concorda comigo? Não vai ser só dos índios. Aliás, o que predomina é a escravidão dos africanos. Então, nós podemos colocar aqui embaixo para vocês, ó. A escravidão que vamos ver predominando é a escravidão de africanos, que foram trazidos à força aqui para a América. Não só para o Brasil, né, mas em todo o continente americano nós tivemos aqui a presença dos africanos. Agora, a grande questão aqui também, eles também vão ser trazidos por conta do ciclo do açúcar? Sim, então a gente pode repetir aqui para vocês, o ciclo do açúcar é o fator responsável pela vinda dos africanos. Agora, por que que os africanos foram a preferência dos portugueses? Por que que eles não utilizaram a mão de obra dos índios? Você fala, porque os índios tinham que ser catequizados. A igreja impunha uma série de limites, de limitações para os portugueses, tá? E os índios, eles conheciam melhor o território, eles fugiam com mais facilidade. E tem outra coisa, os índios, eles eram mais suscetíveis às doenças dos brancos. Lembra quando a gente era criança, quando a gente aprende sobre a descoberta do Brasil, e aí a professora fala para nós, olha, meus queridos, você sabia que os índios, eles não conheciam as doenças dos homens brancos? Que a gripe dizimou milhares e milhares de índios aqui na América? É isso, tá? É isso daí que acabou acontecendo então, ok? Então aqui nós podemos dizer, a preferência pelo africano era exatamente porque ele era mais resistente a essas doenças dos brancos por conta do contato que eles tinham já há mais tempo. Eles eram mais resistentes nesse sentido, ok? Agora, o principal fator não seria isso. O principal fator foi de ordem econômica. Os portugueses, eles optaram pela escravidão porque a escravidão africana dava lucro, a do indígena não. A escravidão dos africanos dava lucro por quê? Porque eles traziam os africanos para a América e os vendiam como escravos. Já os índios podiam ser capturados pelos colonos praticamente quase sem um custo. Por esse motivo, aqui a utilização da mão de obra de quem? Dos africanos. Então, por quê? Porque nós temos um tráfico lucrativo. Então, o tráfico lucrativo de escravos. Então, quando a gente fala da introdução da escravidão africana no Brasil e da escravidão indígena, a gente tem que se lembrar desses dois detalhes, ok? Beleza? Então agora vamos continuar aqui, ó, dentro dessa mesma temática. Quando a gente fala de índios e africanos, essa questão da escravidão, ela sempre aparece aí nas provas do Enem, né, falando assim, onde é que estavam esses grupos indígenas? Quem eram esses índios que estavam aqui no Brasil? Vamos fazer uma observação, tá? Então uma observação aqui para nós falarmos dos indígenas. Então quando nós falamos dos indígenas aqui no Brasil, algumas características são importantes que a gente se lembre. Vou até mudar a cor aqui para vocês, para dar um destaque, né? Esse branco aqui, então. Então, quando a gente fala dos indígenas, primeira coisa que eu acho que a gente tem que lembrar, os nossos índios, eles eram atrasados do ponto de vista tecnológico. Eles não conheciam a prática da siderurgia. Como assim? Eles desconheciam os metais. Eles não sabiam fundir metais? Eles não sabiam.
eles basicamente produziam objetos feitos de madeira, feitos de ossos e feitos de pedra. Mateus, vem cá, você está querendo dizer então para mim que os índios brasileiros, eles estavam no estágio de evolução tipo pedra polida, né? Tipo no período do Neolítico? Exatamente isso. Se cair, inclusive, na sua prova fazendo essa comparação, já que o Enem, tá, ele costuma fazer essa comparação temporal sobre as atividades, né? Então, aquilo que existe de semelhante, aquilo que existe de diferente entre as mais diversas atividades humanas ao longo do tempo. Essa é uma possibilidade, fazendo uma correlação, inclusive, com aquilo que vocês veem em história geral, ok? Então, os índios aqui, nossos não eram assim tão desenvolvidos tecnologicamente falando. Eles viviam da caça, eles viviam da coleta e de uma agricultura bastante rudimentar. O que é uma agricultura rudimentar? Uma agricultura rudimentar é uma agricultura onde eles produziam o que era suficiente para a sua subsistência. Tá? Eles ateavam fogo numa determinada clareira que eles encontravam mais propícia para a agricultura. Essa prática, inclusive, né, no Tupi-Guarani, na verdade, né, na linguagem tupi, é chamado de coivara, tá? Para limpar o terreno. Tá? Basicamente, o que eles cultivavam? Mandioca, milho, batata, coisa simples assim. Tá? Então, quer dizer, eles tinham uma estrutura, né, baseada numa economia, vou colocar entre parênteses aqui, ó, que nós chamamos de economia natural. Falar isso é importante a gente lembrar sobre os indígenas. Eu acho que é legal a gente recordar aí pensando no Enem, beleza? Outra coisa interessante aqui também para nós. Quando nós falamos dos índios, os índios, eles não são todos iguais. Fala, todos aqui no Brasil, todos os índios. Tem os índios, espera aí. Sim, são índios. É assim que os portugueses os denominaram, porque eles acreditavam que eles tinham chego aqui na Índia. Não é assim que a gente aprendeu? Né? Quando os espanhóis chegaram em 1492, era Índia, os portugueses da Índia. Não, não era Índia, mas convencionou-se denominá-los de índios. E os índios, eles não são todos iguais. Eles são divididos de acordo com a sua cultura. Então, por isso que nós podemos dizer que nós temos aqui, ó, diversos grupos indígenas aqui no Brasil. São agrupados nos chamados troncos linguísticos. Tá? Então, os troncos linguísticos é que definem qual tronco, aliás, em qual tribo pertence a qual tronco. Então, não é tudo igual. Então, todas as tribos são iguais? Não, elas fazem parte de um determinado tronco linguístico. Qual são os principais troncos linguísticos aqui? Quais são eles? Primeiro, então nós temos o tronco Tupi-Guarani. Esse tronco é o primeiro a entrar em contato com os europeus. Por quê? Porque os Tupi-Guarani, eles dominavam o litoral brasileiro. Eles podiam ser encontrados em todo o litoral. E por isso, eles inclusive podem ser denominados de senhores do litoral. Beleza? Agora, nós temos um outro grupo também aqui no Brasil, né, que predomina no nosso território. É o grupo dos Gs ou macro-Gs. Esse grupo dos Gs ou macro-Gs, eles podem ser encontrados onde? Eles podem ser encontrados no interior. Mateus, só uma observação então, cara. Quer dizer que os índios Gs, eles não podem ser encontrados no interior, certo? Não, desculpa, falei errado. Os índios dos Gs não podem ser encontrados no litoral, certo? Certo. Eles são encontrados somente no interior. Índios Tupi-Guarani, eles são encontrados só no litoral? Não. Aí a gente pode colocar. Eles também são encontrados no interior. Então a gente pode fazer aí, né, essa observação. Exatamente isso. Então, como ficou meio confuso aí na minha fala, vocês me desculpem aqui, então é o seguinte. Os Tupi-Guarani, eles dominavam o litoral. Vou até dar um grifo aqui, ó. Eram senhores do litoral. Os Gs são só encontrados no interior. Mas índios da tribo Tupi-Guarani podem ser encontrados no interior? Sim. Então, esses são os dois principais. Qual seria um terceiro grupo aqui, Mateus? Os Aruaques. Tá. Os Aruaques, que são encontrados principalmente na região norte do Brasil. Falar lá naquela região amazônica,
lá na região amazônica. Então, quando a gente fala dos grupos indígenas, eu acho que seria interessante, né, que a gente se lembrasse desses pequenos detalhes aqui. Maravilha? Bom, então agora nós vamos aí por uma outra parte desse processo de colonização. Então nós falamos aí da chegada dos portugueses, que através do sistema mercantilista trouxeram os escravos africanos aqui para o Brasil, começaram também a exploração dos indígenas e dentro desse contexto começa uma interação entre esses três grupos. Tá? Então a cultura desses três grupos étnicos, eles começam a se misturar aqui no Brasil, formando aquilo que nós chamamos de povo brasileiro. Né? Se você pegar Darcy Ribeiro, ele vai começar falando, né, desse processo aí de interação entre esses três grupos. Foi amistoso? É óbvio que não. Né? Então, se você parar para pensar que os brancos, eles escravizaram tanto índios quanto os negros, não foi um contato assim tão pacífico. Muito pelo contrário, foi violento. Tá certo? Mas levou à formação do povo brasileiro. Agora você vai perguntar, quais atividades foram responsáveis pelos portugueses colonizarem o Brasil? O que foi que eles desenvolveram aqui que pode cair na nossa prova e que também contribuiu para a formação do povo? Então vamos aqui agora, ó, vamos falar dos ciclos econômicos, tá? Agora, ciclos econômicos do período colonial. Vamos dar um destaque aqui. Quais são os dois ciclos econômicos do período colonial? Guardando sempre e dando atenção para o século. Então, olha só. Primeiro aqui, ó, século XVI. A gente sempre aprende assim, né? No século XVI, quando os portugueses eles vêm para o Brasil, eles decidem explorar o Brasil produzindo açúcar. Então, nós temos aqui o ciclo do açúcar. O ciclo do açúcar vai do século XVI até quando, Mateus? Meus queridos, o ciclo do açúcar não tem fim, na verdade. Tá? Então a gente pode dizer que a produção açucareira no Brasil ele existe até hoje. Dentro de um contexto do período colonial, nós podemos dizer que do século XVI, XVII, nós tivemos o auge, então o crescimento da produção açucareira. A partir do século XVII, ele começa um processo de decadência, mas nunca ele deixou de ser produzido aqui no Brasil, ok? E ele deixou marcas importantes, tá? Aí você fala, quais seriam elas? Primeiro, ela é responsável pelo início do povoamento e da exploração econômica do Brasil. Onde ela inicia-se? Na região Nordeste. Ah, isso é legal, isso aqui eu sei. Então, região Nordeste. Qual parte da região Nordeste, Mateus? Todo o Nordeste vai ser ocupado por causa do açúcar? Cuidado, isso pode ser pegadinha. Não é todo o Nordeste. Não é em todo o Nordeste que é possível se cultivar a cana-de-açúcar. Então, onde isso é possível? Na região, né, do litoral nordestino, conhecida como Zona da Mata. Então, essa região é uma região que nós temos um clima úmido, né? Nós temos um solo propício e um clima favorável para o cultivo da cana. Então, região Nordeste, litoral, lá se desenvolve o ciclo do açúcar. Dentro de que modelo? Vamos repetir aquilo que eu já falei, ó. É organizado dentro do modelo de plantation. Então, o sistema de plantation é como se organiza a produção açucareira aqui no Brasil. Onde esse açúcar era produzido na região Nordeste? Como que se chama o local que se produzia açúcar? Então, é denominado de engenhos. Então, o açúcar é produzido no engenho. E o engenho é mais do que só uma fábrica de açúcar, é mais do que só uma fazenda produtora de cana. É um local onde as pessoas habitavam. Aliás, o principal núcleo de povoamento no Brasil, nesse período aqui que vai do século XVI até o século XVIII, que é o período do ciclo do açúcar na região Nordeste, é o engenho. É o principal núcleo de povoamento. E por isso que nos engenhos tem uma coisa importante, ó. Por conta dos engenhos, por conta do ciclo do açúcar, vamos dar um grifo aqui, ó. Por conta do ciclo do açúcar, nos engenhos, nós vamos ver o surgimento da sociedade patriarcal. Isso cai bastante aí nas nossas provas aí, Brasil afora, inclusive no Enem. Né? Quando a gente fala de sociedade colonial, a primeira sociedade a se formar no período colonial é a sociedade denominada de patriarcal.
Por que sociedade patriarcal? Porque o poder estava nas mãos do senhor de engenho. Ah, isso é importante eu lembrar, né, Mateus? Claro. Então, o senhor de engenho era o dono do engenho, mas ele tinha amplos poderes políticos. Agora, é só isso que caracteriza a sociedade patriarcal? Não. Nós podemos dizer, a sociedade patriarcal ela é caracterizada por ser, né, conservadora, extremamente religiosa. É uma sociedade bipolar, porque basicamente nós tínhamos duas classes bem definidas, a de senhores e a de escravos. E por isso era uma sociedade onde a mobilidade social, ou seja, para você sair de uma classe e passar para outra, praticamente era impossível. E isso pode cair na sua prova, tá certo? Então, isso é sociedade patriarcal. Maravilha? Para a gente aqui já ir encerrando, nós temos o próximo ciclo econômico, para a gente fechar, que é do século XVIII. Então, no século XVIII, nós temos o segundo ciclo econômico, que é o ciclo do ouro. O ciclo do ouro, ele se desenvolve onde? Vamos dar um grifo aqui antes. Ele se desenvolve onde? Ele desenvolve na região Sudeste. Onde Sudeste, Mateus? Minas Gerais. E na região Centro-Oeste, Goiás e Mato Grosso, nós também vamos ter a descoberta de ouro. E aí, para finalizar mesmo, por conta do ciclo do ouro, nós vamos ter também o surgimento de um novo modelo de sociedade, que dá uma quebrada com aquela sociedade que eu expliquei agora para vocês, que é a sociedade patriarcal. Então nós vamos ter aqui, ó, a sociedade que é a sociedade das minas. Essa sociedade das minas, Mateus, é uma sociedade mais dinâmica? É diferente, então? Sim, ela é mais liberal, por conta da influência iluminista, por conta da urbanização, porque a sociedade açucareira, a sociedade patriarcal, ela é uma sociedade, né, ruralizada. Aqui nós temos uma sociedade mais urbana e, por isso, mais liberal e, por último, finalizando, com maior mobilidade social. Você está vendo como as atividades econômicas elas contribuíram, né, para o processo de ocupação do Brasil, assim como, né, elas também contribuíram para o processo de povoamento? Por quê? Porque em ambos os casos foram utilizados escravos que interagiram com os brancos. Beleza? Falou!